Boa noite, família, boa noite, igreja, Escola da Fé. Que bom que você já chegou, que bom que você está aqui, porque olha, você sabe que toda quarta-feira, 8 horas da noite, é o nosso encontro. É isso mesmo, o sinal já bateu e nós estamos muito felizes porque você está aqui nos acompanhando, crescendo em fé. Esse é o objetivo da nossa Escola da Fé, que você cresça em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é importante que aquele que se aproxime do Senhor, se aproxime ali, com fé, com humildade, crendo que Ele é o galardoador. Essa palavra maravilhosa que vai chegar até o seu coração, é uma palavra digna de toda aceitação, e ela é fiel, e eu tenho certeza que você será muito abençoado na prática desta palavra. Eu já quero pedir já de antemão que você aproveite aí e curta o nosso vídeo. É muito importante para o YouTube entender que esse vídeo ele é importante, ele é relevante e chega então ao maior número de pessoas possíveis. Então faça o seguinte, curta o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aproveite para compartilhar esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Antes de passarmos a palavra, eu quero atualizar aí a sua agenda para você saber de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Pois bem, hoje, às 9 horas, logo depois aqui da Escola da Fé, nós temos a nossa sala de guerra, que é a nossa reunião de oração. Nós estamos desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro, nós começamos uma sala de guerra e nós não paramos mais. Todas as semanas nós nos encontramos virtualmente pelo aplicativo Zoom, às 9 horas de quarta-feira, e nós temos 40 minutos de oração, porque quem ora vence. Se você ainda não tem o nosso contato, ainda não recebeu o link da sala de oração, está muito fácil, é só você enviar aí uma mensagem pedindo o link para o nosso telefone de contato, é 31 98788 7200, e você vai receber o link. É só clicar no azul, entrar e acompanhar. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós temos colhido testemunhos preciosos de resposta de orações, tá bom? Às terças, ontem e quinta-feira, amanhã, nós temos também as células apostólicas. Se você ainda não faz parte das nossas células, nós queremos te convidar a participar conosco das células apostólicas, que é o nosso primeiro ciclo aí de cuidado para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para a nossa família espiritual. É isso aí. Nesse sábado agora, eu quero te convidar para participar da live Conectados. É isso aí, a nossa live da nossa juventude, os adolescentes e os jovens da nossa igreja se reúnem lá no Instagram, é o @conectadosna, isso mesmo, @conectadosna, tem uma super live às 19 horas, sempre tem um sorteio, um rango, alguma coisa especial, então é fácil, é só você entrar no sábado, participar da live, ficar ligado na hashtag, colocar lá e participar do sorteio. Além de ser abençoado espiritualmente, você também vai ser abençoado materialmente, tá bom? E no domingo que vem, aí sim, é o nosso encontro às 18 horas, tanto presencial quanto online, porque a igreja está on, os céus estão on, nós estamos na frequência do céu, o nosso Pai está on, a igreja está on. Então, olha só, lá no facebook.com/Igreja Batista Novo Alvorecer, é a nossa página oficial. Se você não conseguir vir presencialmente, nós temos irmãos que nos acompanham do Rio de Janeiro, que nos acompanham do interior de Minas Gerais, que nos acompanham dos Estados Unidos, de Portugal. Se você não conseguir vir presencialmente, porque nós estamos com vagas limitadas devido aí ao período de pandemia, você pode nos acompanhar de forma online, nós vamos estar caprichando na transmissão, e a mesma atmosfera que acontece aqui no nosso auditório, na nossa igreja, vai alcançar a sua vida aí, no nome de Jesus. Eu quero aproveitar e dar o último aviso, e você não pode perder, que é a nossa campanha do agasalho. Nós estamos começando agora uma campanha do agasalho, nós vamos arrecadar até no domingo, dia 30 de maio. Então, olha, dá uma geral no guarda-roupa, eu tenho certeza que você tem roupas aí que você já não usa, já tem um tempo, meia, calça, de homem, de mulher, de criança, de adolescente, não tem problema, qualquer idade, né? Meias, calças, que mais? Blusa de malha,
jaqueta, blusa de frio, cobertor, aquilo que você tem aí que está em bom estado, claro, né? Você pode e deve trazer aqui para a nossa igreja e nós vamos fazer uma entrega logo no início de junho, porque o frio já está chegando. Quem tem frio tem pressa, então se prepara aí para estar conosco aí nessa campanha do agasalho. Convidamos aí, convocamos todas as células apostólicas, todas as redes da igreja, e você que nos acompanha aí também deve participar, tá bom? Pastor, eu não moro em Belo Horizonte, eu não consigo enviar, mas eu gostaria de contribuir generosamente nessa obra. Como que eu faço? É muito fácil. Está aqui o nosso Pix, aqui embaixo, é o nosso e-mail, o e-mail da igreja. A nossa chave é contato.novoalvorecer@gmail.com. Deixa eu repetir, contato.novoalvorecer@gmail.com, e você pode contribuir generosamente. A generosidade não tem a ver com o quanto você tem no bolso, com a quantidade de roupas que você tem no guarda-roupa. Não, a generosidade não faz parte da sobra. A generosidade é uma semente preciosa que nós escolhemos para replantar para uma nova colheita. Então, da colheita que Deus já te deu, você separa sementes preciosas, planta novamente para uma nova colheita. Tá bom? Eu quero chamar a pastora Kátia. Vem cá, hoje é com ela, é isso mesmo, é a 6ª mensagem. Nós já estamos e nós vamos orar abençoando a vida dela. Receba aí também essa oração. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este canal, pelo Novo Alvorecer Online, por todos que trabalham, ó Deus, captando as imagens, tratando o áudio, editando os vídeos, colocando no ar, ó Deus, por os pastores que estão aqui disponíveis, transmitindo a Tua palavra, ó Deus, e também para aqueles que estão aí, ó Deus, do outro lado do celular, do computador, da televisão, recebendo esta palavra. Ó Pai, não existe, ó Deus, sementes, ó Pai, estéreis neste lugar. Nós cremos que cada uma dessas palavras são sementes preciosas, potentes, generosas para uma grande colheita. Ó Pai, nós estamos nessa campanha de céus abertos e nós declaramos que os céus estão abertos aqui neste lugar. Ó Pai, nós declaramos que os céus estão abertos na casa de cada irmão agora. Nós cremos, ó Deus, numa chuva seródia, ó Pai, caindo, Senhor, ó Deus, e molhando, Senhor, ó Deus, estas sementes. Ó Pai, nós te pedimos, fale conosco de uma maneira transbordante, especial, particular. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, colocar em prática cada uma dessas palavras, desses ensinamentos. Nós te pedimos uma direção divina, ó Pai, para este tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, pastora Kátia, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite, família linda, que o Senhor possa te abençoar poderosamente nessa hora. Como o pastor Júnior disse, estamos na nossa 6ª mensagem da série Céus Abertos, lutando com foco. Queridos, que palavra importante. Mais do que lutar, se jogar na luta, é necessário ter foco, saber como lutar, saber como vencer. Para uma vida de vitória é preciso entender principalmente o momento que estamos vivendo. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, né? Estamos numa pandemia, estamos todos no mesmo barco. Não, temos barcos diferentes. Cada um está vivendo uma luta. Tem gente vivendo a luta da falta de emprego, tem gente vivendo a luta da doença, tem gente vivendo a luta da falta de fé, tem gente vivendo a luta do desânimo. Nós precisamos entender qual momento nós estamos vivendo. Quem nós somos em Cristo e quais lutas e quais armas nós temos para vencer essa guerra. Muitos se perdem porque perdem a visão de si e do chamado em meio à luta. Quando a gente fala em luta, em guerra, a gente pensa, né, meio aqueles filmes de Hollywood, bomba caindo, né, uma confusão danada. E a tendência em meio a tantas lutas e tantas situações e tantas agitações é a gente se perder. Muitas vezes isso acontece. E essa palavra dessa noite, ela tem por objetivo te ajudar a entender que você não pode perder a visão.
Você não pode entender qual é o seu propósito. Você não pode perder o entendimento do seu DNA em Cristo. Você não pode se perder no processo. Jesus, ele tinha muito claro, Jesus entendia muito bem o propósito da sua missão aqui. Jesus tinha 2 propósitos claros. Primeiro, morrer na cruz para nos salvar. Segundo, preparar discípulos para compartilhar a visão. Jesus, ele tinha claro o seu chamado. É interessante que muitas vezes os discípulos não tinham isso tão claro, mas o mestre sabia exatamente quem ele era. E é sobre essa palavra que nós vamos compartilhar nessa noite. No livro de Mateus, versículo 17, capítulo 1, nós aprendemos uma importante lição. O texto diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levanta-vos e não tenha medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Queridos, que momento tremendo. Eu fico lendo esse texto, eu fico imaginando Pedro, Tiago e João, naquele momento onde Jesus abriu a cortina do sobrenatural e permitiu que aqueles homens comuns, de fato, pudessem perceber quem ele era. Visão do céu na terra. Irmãos, eu fico imaginando, quando Jesus chegou perto de Pedro, de Tiago e João e falou: olha, vocês vão comigo até o monte. Eles não tinham ideia de que momento histórico eles iriam participar. O texto diz que eles se abaixaram com medo e com razão. Jesus brilhava como o sol. E uma nuvem sobre aquele lugar, saiu uma voz potente, a voz do Todo-Poderoso, declarando que Jesus era o Filho de Deus e que nele Deus tinha prazer. Deus, naquele momento, ele se manifesta em glória e revela àqueles homens quem era Jesus. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O contexto desse momento, o povo judeu esperava que o Cristo, Filho de Deus, viesse. Mas eles não tinham muita certeza se Jesus era mesmo o Filho de Deus ou se era para esperar outro. O próprio João Batista, ele fala: olha, pergunta lá se ele é o Cristo ou se é para a gente esperar outro. Então, quando aqueles homens estão naquele lugar, naquele monte, e acontece esse momento sublime, é a confirmação de que o Mestre era o Filho de Deus. Eles estavam no caminho certo. Pedro fica maravilhado. E Pedro não quer mais descer dali. Pedro diz assim: é bom estarmos aqui. Eu acho que Pedro olha e fala assim: peraí, Jesus está aqui. A glória de Deus está aqui. Vamos ficar aqui.
Está perfeito. Ele diz, olha, vamos fazer uma tenda. Tenda, querido, é lugar de moradia. Pedro, ele já queria ficar ali, ele não queria mais descer, ele queria morar ali. Só que ainda havia um propósito a se cumprir. Pedro, Tiago, João estavam de boa com Jesus. Entretanto, havia uma multidão perdida. Entretanto, havia pessoas ainda que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Haviam pessoas mancas, haviam pessoas cegas, descendo daquele monte. Era necessário que a glória de Deus se manifestasse para além daquele lugar. Às vezes nós somos como Pedro, né? Às vezes a gente parece um pouco Pedro. Nós recebemos poder na campanha, nós ficamos cheios de Deus, recebemos poder na igreja e a gente quer ficar ali. A gente fala, nossa, como é bom estar no meio do povo de Deus, como é bom orar, como é bom adorar, como é bom estar no altar do Senhor. Vamos ficar aqui. Só que é preciso ajustar o foco. Deus não te chamou para ficar no seu lugar de conforto. Ainda não é tempo do nosso descanso. Há um propósito a se cumprir. É preciso sair do lugar de glória e levar a presença. É preciso se encher da presença de Deus. Mas, querido, tem que descer do monte. Não dá para fazer a tenda e ficar ali, não. É preciso levar a presença do Senhor para casa. É preciso levar a presença do Senhor para o trabalho. É preciso levar a presença do Senhor para o dia a dia. Pedro estava empolgado. Ele queria ficar ali. Mas é preciso descer do monte e enfrentar a multidão. É preciso sair do lugar da glória, mas levando a presença. Nós precisamos entender que é necessário manifestar a glória de Deus aos outros. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi só 3 que subiu para o monte. Tinha mais gente precisando dessa presença. Às vezes, na sua casa, é só você que conhece a Jesus. É só você que tem momentos com Deus. É só você que vem à igreja e se enche. As outras pessoas estão dispersas ou, quem sabe, ainda não tiveram a experiência de conhecer a Jesus. Mas você precisa levar a presença. Adoração não é só na igreja. Adoração não é só no monte. Adoração não tem um lugar especial. Mas você é o templo da manifestação da glória do Senhor. Onde você chega, a glória do Senhor se manifesta. Irmãos, é algo lindo. Há um contraste desse texto. O texto de Mateus, ele começa falando no capítulo 17, sobre a manifestação da glória de Deus, sobre aquilo sobrenatural que aconteceu naquele monte. E logo após, o texto nos apresenta uma outra realidade, que não tem glória, que não há alegria e que não há poder. É a história de um homem com um filho endemoniado. A Bíblia diz que aquele jovem, ele estava marcado. E aquele pai clamava por um milagre. Leia comigo o texto de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui.
naquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Queridos, que tremendo e que momento! Pedro, João e Tiago, em um primeiro momento, está recebendo e está vendo a glória do Deus manifesto. Num outro momento, eles estão passando por um momento de frustração. O texto diz que aquele homem tinha levado o filho dele aos discípulos, mas os discípulos não puderam curá-lo. Eu imagino, a Bíblia não diz que os discípulos oraram, que os discípulos pediram, que os discípulos se esforçaram, mas o demônio não saiu daquela criança e ela não foi curada. De um lado ao poder, vida, unção. Do outro lado, o poder destruidor de Satanás, acabando com a vida de um jovem. Entretanto, aquele jovem tinha algo sublime na vida dele. Ele tinha um pai que clamava por ele. Ele tinha um pai que conhecia o poder de Jesus Cristo. E ele tinha um pai que intercedia por ele. Eu não sei se você sabe o significado da palavra interceder. Interceder é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro para clamar pelo outro. Se colocar no lugar do outro para lutar a luta do outro. Se colocar no lugar do outro para buscar Deus com o outro. E aquele pai, ele não desistiu. Irmãos, eu imagino a cena. Havia uma multidão. Eu não sei se você já andou em meia multidão, é um negócio complicado. Um te empurra de um lado, outro empurra do outro. Jesus estava ali, todo mundo precisava de um milagre. Jesus estava ali, todo mundo sabia que ali havia salvação, solução, cura. Estava lotado. Mas aquele pai não desistiu. Ele foi aos discípulos e os discípulos não conseguiram transformar a vida daquele jovem. Então ele foi até Jesus. E o texto fala algo que toca o meu coração. Ele se colocou aos pés de Jesus. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre se colocar aos pés de Jesus. Mas eu quero nessa hora, você que me ouve aí da sua casa, eu quero que você preste atenção em um detalhe. Pais, clamem pelos seus filhos. De repente você está passando por situações há anos. Filhos envolvidos em drogas, filhos desempregados, filhos depressivos, filhos suicidas. Seja um alicerce de intercessão para o seu lar. Sabe o que é um alicerce? Ele é a base, ele é a estrutura. Se não houvesse alicerce forte neste prédio, ele não estaria de pé. Você precisa ser um alicerce na sua família, aquele que clama pelo casamento dos seus filhos, aquele que clama pela espiritualidade dos teus filhos. Mães, você que tem filho pequeno, eu quero te fazer uma pergunta. Você ora junto com seu filho antes dele dormir? Eu sei que aí no período da pandemia você tem ensinado seu filho matemática online, português online. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você tem ensinado sobre Jesus para o seu filho? Você tem falado dos fundamentos da fé? Às vezes nos preocupamos em ensinar coisas que são importantes, mas são passageiras. Você precisa ensinar o seu filho quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse pai, ele naquele momento buscava socorro em Jesus.
pela vida do seu filho. Aquele pai acompanhava o sofrimento daquela criança. A Bíblia diz que em alguns momentos aquela criança era jogada na água, né, correndo risco de se afogar. Em outros momentos aquela criança era lançada no fogo. E aquele pai sofria junto com aquela criança por toda essa situação de dor. E a Bíblia diz que quando aquele pai, ele encontrou Jesus, ele se jogou aos seus pés, em desespero e adoração. Meu amado, quando você se joga aos pés de Jesus, você encontra solução. Quando você se joga aos pés de Jesus, você encontra socorro. Esse ato de se jogar aos pés de Jesus é um ato de redenção. Aquele homem estava dizendo assim: olha, não tenho mais recursos, não tenho mais para onde ir. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha esperança. E quando ele chega até Jesus, Jesus fala: traga o menino. Querido, se você se prostrar diante do Senhor nessa noite, a sua história pode ser mudada agora. A sua história pode mudar nessa noite. A sua adoração pode mudar a história da sua família. Você precisa entender que nós não estamos aqui contando para você uma história antiga que aconteceu há muito tempo atrás, não. Nós estamos aqui gerando no seu coração palavras de vida e palavras de fé, para que a sua história, para que a jornada da sua família seja mudada. Se aproprie dessa verdade. Entenda essa palavra nessa noite em nome de Jesus. E se posicione como alicerce para orar pela sua família, para orar pelos seus filhos. Onde há dor, onde há vício, onde há escravidão, você verá o poder libertador de Jesus Cristo. Deus, Ele fez no passado, e Ele é o mesmo que faz hoje, e Ele é o mesmo que pode fazer aí, nessa hora, na sua casa, na sua vida. Jesus era a única e última esperança daquela família. Os discípulos não haviam conseguido trazer libertação àquele jovem. No monte havia poder e glória. Na multidão havia possessão e incredulidade. Que disparate! Totalmente um contraste. No monte, o céu revelava a glória do Filho. Na multidão, o Filho vai revelar a glória do Pai. Aleluias! Os discípulos não tiveram sucesso. Eles precisavam ser tratados. Eles falam com Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E Jesus, ele diz: olha, existem castas de demônios que só são derrotados com jejum e oração. É interessante isso porque muitas pessoas acham que é possível ter uma vida cristã sem jejum e oração. Querido, para lutar suas guerras, você precisa lutar com armas certas. E a arma que você precisa cotidianamente desenvolver na sua vida é orar e jejuar. Não existe vitória na vida cristã sem oração. Não existe vitória na vida cristã sem jejum. O jejum vai nos moldar e vai nos tratar e vai nos conduzir à intimidade com Deus. E a oração vai nos fortalecer, vai nos ajudar a entender a voz de Deus e direcionar o nosso foco à vontade do Senhor. Se quisermos vencer nossas debilidades e fraquezas,
Precisamos crer e deixar Deus tratar em nós. Eu acho que Pedro, Tiago e João desceram daquele monte se sentindo. Tipo, a gente viu a glória, a gente foi escolhido para subir ao monte, nós somos demais. Entretanto, ao descer, não conseguiram expulsar o demônio. Querido, Deus precisa tratar em nós as nossas fraquezas e as nossas debilidades, para que entendamos que precisamos mais de Deus. Precisamos nos encher mais do Senhor e precisamos estar preparados, focados, porque lutas maiores virão e o Senhor conta conosco. Amém? Nosso foco precisa ser a voz de Deus. Nós não podemos nos distrair com a multidão. Eu não sei se com a multidão os discípulos ficaram temerosos. Eu não sei se a multidão os intimidou. Ou se realmente faltava foco, faltava também oração e jejum. Mas nós não podemos perder o foco por causa das circunstâncias da vida. Nós não podemos perder o foco por causa das lutas e dos problemas à nossa volta. Nós não podemos perder o foco de quem nós somos e de quem é Cristo, o Filho de Deus. O Senhor nos deu toda a autoridade e o Senhor nos deu todo o poder. E nós podemos vencer todas as coisas naquele que nos fortalece. Não perca a visão do seu milagre. Não desanime no processo. Aquele pai venceu a multidão. Aquele pai venceu o cansaço. Aquele pai venceu tantas coisas. Mas o milagre chegou. Jesus curou aquele jovem. E eles puderam experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Para terminar, eu quero compartilhar contigo 7 estratégias para você ter uma vida vitoriosa, para você lutar com foco. Primeiro, ore e jejue. Tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Querido, oração precisa ser um hábito na sua vida. E você precisa desenvolver este hábito. É interessante que você começa orando 5 minutos, você começa orando 10 minutos, e quando você assustar, você está orando 40 minutos, você nem vai ver. Orar significa conversar com Deus. Vai para o seu quarto, fecha a porta, como a Bíblia nos orienta. Senta na sua cama e fala assim: Jesus, senta aqui. Eu quero conversar contigo. E começa a contar aquilo que dói no seu coração, as lutas que você tem. Isso é oração. É compartilhar com Deus aquilo que está dentro de você. E depois Deus vai compartilhar com você aquilo que está no coração dele. É algo maravilhoso. Oração nos dá confiança. Oração gera em nossas vidas paz. Oração ajusta o foco dos propósitos de Deus para a nossa vida. Ore, jejue. Segundo ponto, busque intimidade com Deus. Querido, Pedro, Tiago e João. Eu não sei se você já reparou que toda hora que Jesus vai fazer uma coisa especial, ele leva Pedro, Tiago e João. Mas eram 12, por que só está indo 3? Por quê, querido? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Somos todos filhos, todos eram discípulos. Entretanto, havia uma relação de intimidade entre Pedro, Tiago, João e Jesus. Intimidade, ela tem que ser buscada, ela tem que ser gerada e ela tem que ser regada, igual amizade. Você precisa ter intimidade com Deus. Intimidade gera acesso. É só quem é íntimo seu que vai na sua casa. É só quem é íntimo seu que entra no seu quarto. Intimidade gera acesso. Você precisa desenvolver
em intimidade com Deus, se você quer ter uma vida vitoriosa. Terceiro, domine seus impulsos, seja direcionado. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou naquele monte e que os discípulos tiveram medo. Se aqueles homens não tivessem dominado o impulso deles, talvez eles tivessem descido o monte correndo, com medo. Às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente fica temeroso, às vezes a gente não sabe bem o que fazer. Mas quando nós somos direcionados por Deus, a gente continua na direção. A gente continua no propósito, a gente não sai do foco, a gente continua cansado, mas continua, com medo, mas continua, fraco, mas continua. Não pare, caminhe no propósito, caminhe na direção. Eu quero te falar um segredo nessa noite: não fique focado nas suas emoções. Muitas vezes o diabo lança emoções no nosso coração para nos confundir. Emoção de medo, de desespero, de angústia. Teve um dia, acho que foi semana passada, eu acordei tão angustiada, eu acordei tão triste. Eu lembro que eu acordei e falei: Deus, por que eu estou triste? Fiz igual o salmista, né? Por que está abatido a minha alma? Só que eu não aceitei aquilo. Eu não levantei e falei: não, tô mal mesmo, poxa, que dia horrível. Não. Eu abri a janela e falei: Deus, o dia tá lindo, glórias ao seu nome, eu não aceito essa tristeza, eu não tenho motivo para estar triste. Comecei a dar glória a Deus, comecei a dar aleluia. De tarde já estava tudo ótimo. Falei: Kátia, o que aconteceu de diferente que ficou bom? Nada. A minha postura, ela mudou frente ao sentimento que havia no meu coração. Não aceite na sua vida aquilo que Deus não tem para você. 4, gaste tempo em adoração. Seja humilde. Aquele pai se ajoelhou aos pés de Jesus. Poxa, a multidão estava olhando. Ele estava ajoelhado. Poxa, o chão estava sujo. Ele estava ajoelhado. Poxa, o milagre não tinha acontecido, já tinham orado. Ele estava no lugar que ele tinha que estar. Se nada estava dando certo, Jesus era o homem que podia mudar isso e ele estava lá. Querido, se jogue aos pés de Jesus nessa noite. Se joga aos pés de Jesus, vai para os pés do Senhor e põe tudo lá e fica lá até o seu problema ser resolvido, até o milagre chegar, até a glória de Deus se manifestar. Aquele homem, ele só levantou quando Jesus curou o filho dele. Não pare de orar até sua família ser salva. Não pare de orar até seu casamento ser restaurado. Não pare de orar até a cura chegar na sua casa. Não pare de orar. Não abandone a luta, não saia do foco. 5, deixa Deus tratar seu caráter. Queridos, nós precisamos ser melhores. Nós temos o DNA de Cristo e nós precisamos ter as posturas e as atitudes de Cristo. Que aquele que mentia não mente mais. Que aquele que roubava não roube mais. Nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Ser tratados. O desejo do coração de Deus é nos tratar, nos moldar para estarmos preparados para vencer nossas guerras. Mas muitas vezes nós queremos guerrear com as armas do inimigo. Não vai dar certo. Você precisa lutar com as armas do Senhor. Você precisa lutar da forma que o Senhor deseja que você lute, para que as suas vitórias cheguem. E o 6, se aproprie da palavra. Querido, a espada, você precisa ter a espada do Senhor. Você precisa entender das verdades do Senhor. Você precisa entender sobre a armadura de Deus. Você precisa entender sobre o poder da palavra. Você precisa entender quem é você no reino. Você precisa entender o tamanho de Satanás. Para quê? Para que você lute e para que você vença.
Tem gente achando que o diabo é grande demais e que a luta é grande demais, porque ainda não entendeu o poder e o tamanho do nosso Deus. E por último, viva como vencedor. Você foi separado para viver uma vida de vitória. Jesus nos separou para sermos mais que vencedores. Entenda, não é para ser vencedor, é para ser mais que vencedor. Nós precisamos entender quem somos em Cristo, para sairmos daquela posição de coitadinho, pobrezinho, e se posicionar como guerreiro, fortalecido na palavra e direcionado pelo Senhor. Tem um versículo em Coríntios que eu quero ler com vocês agora. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu vou ler de novo. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Querido, se não é para você lutar na carne, é para você lutar em espírito. São armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluias. Se aproprie desse texto, se aproprie dessa palavra e se posicione como guerreiro. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nessa noite clamamos o manifestar do Senhor sobre nossa vida. Pai, queremos ser fortalecidos no Senhor. Nos ajude, Senhor, em meio a tantas circunstâncias ruins, não perdermos o direcionamento e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Guarda-nos debaixo do teu poder, toma as nossas famílias em tuas mãos, nos ajude a viver, Deus, em nome de Jesus, o sobrenatural do Senhor dia após dia, que possamos viver uma vida de milagre, que a sua glória manifesta na nossa casa, na nossa família, venha chamar a atenção das pessoas à nossa volta, para que a sua glória seja manifesta e para que o seu nome, Senhor, ele seja conhecido. Senhor, nos guarde, nos livra, Senhor, de toda a obra de Satanás. Guarda a nossa família, guarda a saúde da nossa família, livra-nos deste vírus maldito, livra-nos, Deus, do desemprego, livra-nos da fome, livra-nos da frieza espiritual e nos fortaleça, Deus, no centro da tua vontade, caminhando nos teus propósitos e lutando com as armas certas. Nos ensina, Espírito Santo, a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Querido, que você seja abençoado nessa noite de forma poderosa. Eu queria te convidar a próxima semana, neste mesmo horário, a participar da 7ª mensagem. Quem vai estar ministrando essa palavra é o pastor Rodrigo Ribeiro. E o tema da mensagem é a celebração dos conquistadores. Aleluia. Ou seja, hoje você ajustou o foco, segurou na espada e você vai para a luta. Semana que vem você vai celebrar, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Se você foi abençoado com essa mensagem, eu quero que você possa estar compartilhando esse link com outras pessoas, convidando outras pessoas de outros estados, pessoas que você, ao ouvir essa mensagem, lembrou e falou: poxa, minha irmã, meu irmão, meu noivo, ele precisava ouvir essa palavra. Então manda essa palavra para ele, abençoe a vida de outras pessoas e que em nome de Jesus, que Deus possa te surpreender essa semana com toda sorte de bênção. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.